Oi, pessoal, eu sou a Júlia Lobão. A convite do CID, eu vim aqui falar um pouco para vocês dos vampiros italianos do século XIX e com foco especial no Salvatore Italiani, que compõe aí a antologia do vampiro do Polidori, ok? Preparei uma apresentaçãozinha para vocês e vou colocar aqui para a gente conversar. Uma coisa importante antes da gente começar é que a produção de vampiros na Itália, ela é vasta, embora se fale muito pouco, ela é muito vasta, muito rica e muito interessante, e um pouco diferente do que aconteceu em outras áreas do Ocidente. Dentro disso, a gente vai abordar mais a primeira metade do século XIX, focando, terminando aí em 1848 com a obra do Salvatore Italiani, que é essa que vocês vão ter disponíveis dentro do livro do Polidori, do vampiro, e eles têm algumas características bastante marcantes que a gente vai olhar. Antes de tudo, da gente começar a falar sobre vampiros, é importante a gente entender que existem duas obras fundadoras que influenciam bastante toda a produção vampírica do século XIX na Itália. E não influenciam indiretamente, não, influenciam de modo a serem citados, inclusive, na introdução de quase todas essas produções. A primeira delas é a Dissertazione sopra i vampiri, de 1774, do Giuseppe da Vanzati, que ele foi um padre que ele simplesmente resolveu criar aí uma teoria de aparecimento dessas criaturas que retornavam do túmulo, retornavam do seu leito de morte, na verdade da morte mesmo, para falar para voltar aos familiares, para voltar ao convívio familiar, e muitas vezes já tratando até dos atos de chupar sangue e etc. Ele é o primeiro da Vanzati, ele é muito importante que ele é o primeiro a usar a nomenclatura vampiro dentro do Ocidente, ele é o primeiro a falar sobre isso, e ele cria uma teoria bastante rica, com até uma lógica bastante científica, falando de hipóteses dessa construção do vampiro. Em primeiro lugar, ele fala dos vampiros serem criaturas sobrenaturais, mas ele refuta essa possibilidade porque ele fala que o martírio que destrói, de certa forma, o vampiro, que são a decapitação, a estaca e etc., são atos muito materiais. E essa materialidade, ela acabaria, de certa forma, com a ideia de algo que é feito extraterreno, que é algo metafísico, né? Depois ele também coloca, uma das possibilidades que ele coloca é que os vampiros seriam fruto da imaginação e dos vapores, gerados pelos vapores da má digestão. Então ele tem todo um apanhado aí, uma teoria científica que fala sobre essa má digestão que faz com que as pessoas alucinem e comecem a ver entes queridos, retornando da tumba. O Calmet, o Augustin Calmet, ele é francês e ele escreve, um pouco antes da Vanzati, dissertações sobre aparições de anjos, demônios e espíritos e sobre fantasmas e vampiros da Hungria, Boêmia, Morávia e Silésia. Eu falo desses dois como obras fundadoras porque a Itália ela vai se basear em ambos para construir as suas comédias e as suas farsas a respeito. E aqui eu trouxe uma linha do tempo que começa ali no ano de 1801 e termina em 1848 com a obra do Salvatore Italiani, para a gente conversar sobre o que seriam esses vampiros dentro da Itália. Uma coisa importante é que temos muito mais obras do que essas sobre vampiros, mas eu omiti propositalmente aquelas que não se adequavam, digamos assim, ao nosso escopo de falar sobre essa representação vampírica através da comédia, da farsa e etc. E a segunda metade do século XIX eu omiti propositalmente
porque aí a gente muda muito a configuração do que seria esse vampirismo na literatura italiana. A gente começa, então, no ano de 1801, com uma obra que a gente não consegue encontrar, nem em hemerotecas, nem em bibliotecas. Pode-se imaginar, era uma representação teatral do Gasparini, mas a gente não encontra ela em lugar nenhum, né? Nem em edições físicas mesmo. Então, no ano de 1804, a gente tem Os Animais Falantes, do Giovanni Battista Casti, que não é uma peça teatral, é uma obra de ficção que fala como se os animais realmente tivessem uma estrutura, né, humanizada, e cada um ali assume o que seria um papel, digamos assim, humano. O cachorro, ele vai assumir a guarda policial, o gato, ele vai para o judiciário, e o vampiro, ele não é um vampiro monstruoso, como a gente conheceria muito depois. Ele é o morcego vampiro, né? E ele toma o papel de um capitalista que ele suga o sangue das pessoas inocentes e dos trabalhadores. Então, esse vampiro aí, citado em 1804 pelo Battista Casti, ele ainda é um vampiro muito atrelado a uma figura animal. Em 1812, a gente já tem essa configuração do vampiro monstruoso, né, na obra do Giuseppe Palomba. Uma coisa que a gente tem que eu acho que vocês já devem ter notado, é que eles não eram muito bons com nomes, assim, eles não eram muito criativos. Então, vocês vão ver que tem sempre variantes de o vampiro comédia musical, os vampiros, o vampiro ação fantástica, mas nada muito diferente desses nomes. Então, todos eles, além da parte da parte cômica e da adaptação teatral, eles vão falar sempre com o mesmo título, né? Então, voltando ao Giuseppe Palomba, ele conta a história de dois primos que são apaixonados e recebem uma herança de um tio distante com a seguinte condição: eles teriam que se casar com os pretendentes que o tio havia indicado, que obviamente não são eles. A menina, ela acaba recebendo um pretendente que vem de fora do castelo, e o rapaz, ele é indicado a casar com a sua amante, uma amante antiga dele. E eles se revoltam contra isso, se negam a casar, porque eles querem ficar juntos, e nesse meio tempo surge uma epidemia de vampiros. O Palomba, ele faz até umas riminhas um pouco infames, falando que os vampiros comiam gente, ele vai rimando sangue com as funções das pessoas que estavam sendo devoradas e etc., e acaba sendo bastante divertido, né? E dentro disso, dessa epidemia de vampiros, vem um terceiro homem, que seria esse segundo pretendente para essa menina, e ele promete acabar com a epidemia de vampiros caso a menina se casasse com ele. Ela pega esse pretendente indicado pelo tio e esse pretendente que surge posteriormente e diz que ambos são vampiros, que estão ali tentando capturar ela, porque eles são vampiros, para poder se livrar dos dois e ficar com seu primo. Durante essa estratégia, essa armação, aparece um funcionário do governo que anuncia que o vampirismo, ele é uma farsa e que essas pessoas que estão invadindo casas, etc., são somente saqueadores. Então, esses vampiros que estão causando um grande transtorno na cidade eram ladrões, basicamente. Então, quando se revela essa farsa, os dois primos caem em si e eles resolvem casar com os pretendentes indicados pelo tio, né, para que eles pudessem ficar com essa herança. E aí o teatro acaba com aquele lieto fine, que é chamado assim, que é o final feliz na Itália. Depois, em 1825, vem a obra O Vampiro, comédia em 5 atos, do Carlo Cosenza. E esse aí a gente vai ver um pouco mais, é uma obra um pouco mais sóbria, é a história de um advogado que é assassinado por um duque para poder ficar com a esposa desse advogado, e ele some, simplesmente retorna na figura de um vampiro. Quando esse advogado some e retorna na figura de um vampiro, o duque já está fazendo a corte, a viúva do advogado, e começa-se a ter um
um pânico geral desse medo desse advogado que retorna dos mortos para perseguir esse duque, etc. E aí se descobre, ele sequestra o próprio filho, que é o filho da viúva, né? E aí se descobre que, na verdade, ele em momento algum esteve morto. O duque não conseguiu matar ele, e ele se finge de vampiro para que ele possa desmascarar o duque, né? E aí, ao final, ele mostra que ele estava vivo, ele fica com a mulher e com a esposa dele, a mulher resiste bravamente ao duque, etc. E ele mostra que aquilo tudo foi uma grande farsa para que ele pudesse simplesmente desmascarar o duque. Depois a gente tem o vampiro do Angelo Bofério, que ele vai ter aí o mesmo desenvolvimento que o Carlo Cosenza. A gente também tem um homem que se finge de vampiro para desmascarar, né, uma farsa. Então, a gente tem a Amália, que é uma nobre de uma corte, e que ela é apaixonada pelo Ricardo Stanwell, que é um sujeito que é um funcionário, um empregado de confiança do pai dela, que é um duque, um barão, se eu não me engano. E aí, quando descobrem que eles dois estão tendo uma relação amorosa, o Ricardo é expulso do castelo e esse pai da Amália, ele resolve colocar ela para se casar com um nobre. Só que esse nobre, ele não é nobre, ele é um falsário, ele é um sujeito, uma farsa, e ele está ali só mesmo, não tem nenhum interesse na Amália, ele está ali só mesmo para dilapidar esse patrimônio da Amália, né, e do barão também, né. E aí o Ricardo, ele fica andando pelas sombras, assombrando esse castelo, mas, na verdade, buscando proteger a sua amada e a família dela. No final, quando ele consegue finalmente desmascarar esse pretendente da Amália, ele revela que, na verdade, ele não morreu, que ele era somente um sujeito que estava apaixonado, e o barão, por causa da lealdade dele, acaba por dar a mão da filha dele em casamento. E aí também temos esse lieto fine, esse final feliz, né, que proporciona uma grande virada. E aí, por último, Salvatore Taglioni, que é o que está presente no Polidori, né, no Vampiro do Polidori, ele tem aí uma ação que é fantástica, dividida em prólogo e 5 atos, e a história que eu vou contar um pouco mais para frente, também de que é a primeira história, na verdade, que não se trata de uma farsa, mas sim de um vampiro real, conforme eu vou falar um pouquinho para frente. Eu trouxe alguns trechos, quando eu falei para vocês que o Giuseppe Davanzati e o Augustin Calmet eram as obras fundadoras, né, e muito importantes para essa literatura de vampiros do século XIX, é porque em quase todas essas adaptações, começando pela do Palomba, né, elas têm referência tanto ao Davanzati quanto ao Calmet, né? E aí ele fala, por exemplo, Palomba, em 1812, ele fala na introdução da sua obra, a ideia da presente comédia foi retirada da aparição imaginária dos vampiros na Sérvia, Morávia e Silésia, que basicamente carrega o nome da obra do Calmet, né? E aí ele vai falando sobre o que são esses vampiros, que tipo de natureza tem esses vampiros, e ele fala, os demais progressos que causavam tanto fanatismo se podem ler na notável dissertação sobre os vampiros de Davanzati. Então, ele mesmo fazendo aí uma sátira, uma comédia que vai contrariar tudo aquilo, né, que tanto o Calmet quanto o Davanzati falava, ele não deixa, né, de citar esses dois como pessoas que influenciaram a sua produção. Depois a gente tem no Carlo Cosenza, com o Vampiro Comédia Musical em 5 atos, que é aquele do advogado que é morto por um duque, que ele vai falar também da dissertação do Davanzati. Ele diz o seguinte na introdução, que é uma espécie de advertência para a sua obra teatral.
É dever, escopo e meta de todo bom escritor cômico desnudar a verdade dos preconceitos que a destreza de alguns homens com a máscara da filosofia, ou de pia moral, ou de filantropia, tem estabelecidos sobre a massa geral. Seguindo os rastros do ilustre Giuseppe Davanzati, na sua obra clássica, que tem por título Dissertação sobre os Vampiros, aproveitei seu objeto para fabricar minha comédia, onde desmascaro a crendice dos vampiros. Então, ele, de certa forma, está se usando aí do recurso do humor e da sátira para também desmascarar o que seria essa farsa, né? Então, ele diz aí ser um grande devedor, né, da dissertação do Davanzati. Passando para o Angelo Boferio, ele não cita em momento algum a obra do Davanzati e nem a do Calmet, mas ele fala o que seria um vampiro, digamos assim, e como a gente resolveria o mal do vampirismo na Itália. Eu ouvi tantas vezes falarem do vampiro. Ágata, a minha ama, me disse que o vampiro é um fantasma que sai do sepulcro à meia-noite para chupar o sangue das moças. E aí, no fim, ele fala, então o vampiro que atormenta as moças é o amor. E como afastá-lo? Com o matrimônio. Então, ele revela aí dois lados do que seria essa recepção na Itália. O primeiro, de que eles estavam muito atualizados, né, ao contrário do que a gente tem hoje sobre vampiros, essas informações sobre vampiros, né, eles estavam muito atualizados sobre o que era o vampirismo, de fato, e ele tem essa parte aí que é um deboche, né, que o vampirismo se cura com o casamento. Então, eles conhecem, mas não necessariamente eles acreditam nisso, né? Eles têm esse compromisso com acreditar nisso. E aí, por que a gente, para falar do Taglioni, a gente precisa falar do Polidori? O Polidori, como vocês já sabem, né, ele escreve O Vampiro em 1819, mas a obra ela só vai escrita em italiano em 1831, certo? Com o título O Vampiro, novela de Lord Byron, traduzida do inglês. Então, ainda essa época, ainda estava sendo atribuída ao Lord Byron, né? E já estava aí sendo traduzida diretamente do inglês. Uma coisa importante é que não necessariamente as pessoas só começaram, os italianos só começaram a ler O Vampiro a partir de 1831, com essa primeira edição italiana. Eles liam muitas vezes já no francês, tá? Então, quando você vê, a primeira edição italiana surgiu em 31, não necessariamente significa que eles só leram em 31. Eles podem ter lido muito anteriormente com a versão francesa, que para o italiano médio, quase todas as obras eles acessavam primeiro em francês e para eles era muito natural essa leitura. E aí, por que a gente fala desse vampiro do Taglioni ser tão importante, né, a influência do Polidori? A primeira coisa é que a gente tem aí o Duca de Ruthven, que é esse sujeito, o Duque de Ruthven, né, que vocês vão lembrar, obviamente, de quem a gente está falando, e ele é justamente o vampiro. A história conta sobre a Malvina, que é a irmã do Conte de Valney, que é o Conde de Valney, né? E ela está prometida a esse Duque de Ruthven em casamento. E aí, durante um passeio que o Valney e o Ruthven fazem numa floresta, um aldeão, o Scop, né? Ele, numa crise de ciúme por causa da sua esposa, que era constantemente assediada pelo Conde de Valney, ele atira no Ruthven, tentando atirar no Valney e acaba atirando no Ruthven. E aí o que acontece? O Ruthven ele pede o seguinte, que não contasse para ninguém dessa morte dele, né? Que não comunicasse o falecimento nem mesmo a sua pretendida, e que deixasse o corpo dele à meia-noite para tomar o luar, ok? Porque, de certa forma, ele se reenergizaria e reviveria a partir disso. A gente tem aí diversos pontos de encontro com o que seria a narrativa do Polidori, né? A gente vai ter um pouco de diferença no final. Ele retorna, então, o Ruthven retorna, ele se reenergiza, revive, tenta atacar uma aldeã,
e retorna para Malvina como se nada tivesse acontecido. Quando o Valney, que era esse irmão, né, ele vê que o Ruthven voltou como um retornado, né, dos mortos, ele tenta avisar a Malvina, mas ele é preso pelo Ruthven, alegando que o Valney havia enlouquecido, certo? E aí a gente tem uma releitura muito clara, mas a gente tem dois acréscimos, né, do Taglioni, que são o Oscar, que é o gênio do matrimônio, e o Ituriel, que é o gênio da lua. O que eles são? Eles são criaturas mágicas. O gênio da lua é quem revive o próprio Ruthven, e o Oscar é quem protege a Malvina, fica protegendo ela ao longo de toda a história. E aí, o Oscar é ele quem vai libertar o irmão da Malvina, o Valney, da prisão. E no dia do casamento, o Ruthven está muito angustiado para se casar logo, e no dia do casamento o Valney invade a igreja justamente com essa criatura mágica, que é o Oscar, que é o gênio do casamento, e eles revelam a farsa, né, de que o Ruthven era um vampiro, que ele não estava maluco coisa nenhuma, e que na verdade o Ruthven era um vampiro. Quando ele faz essa revelação, o chão se abre, um raio corta o ar, os ares, o chão se abre, e uma série de demônios vem buscar o Ruthven, né, terminando bastante diferente do nosso Polidori. Mas as influências e a releitura e o conhecimento do Taglioni a respeito dessas tendências é muito clara, certo? E aí, para não dizer que ele, além de ter se apropriado, né, e relido, digamos assim, feito uma versão, já que as noções de plágio ainda não estavam, não haviam sido criadas conforme a gente conhece hoje, ele também demonstra, né, um grande conhecimento na obra do Calmet e do Davanzati, que são aqueles que eu falei se tratarem de obras fundadoras. Ele diz o seguinte: a superstição que serve de tema para o presente balé foi geralmente e por muito tempo adotada em muitos países da Europa, como a Hungria, Polônia, Áustria, Inglaterra e etc. E aí, gente, para resumir, a gente tem aí uma enorme produção que não tem sido resgatada, não tem sido mencionada a respeito de vampiros na Itália, e coisas muito interessantes que a gente está tentando trazer aos poucos. A Sebo Clepsydra está fazendo esse resgate, né? E aos poucos a gente tem visto aí coisas muito interessantes vindo à tona, né? Revelando uma tradição italiana muito interessante, embora pouco explorada. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham gostado, e até a próxima!